Boa noite! Boa noite, galera! Estamos aqui mais uma vez com a live de dependência emocional, né? Mais uma terceira live, né, sobre dependência emocional. Então é um prazer continuar falando desse tema tão importante para destravarmos na nossa vida. Já falamos do perfil cuidador. E hoje vamos falar do perfil campeão, pessoal. Então fiquem atentos aí nessa live de hoje. Lembrando que temos 5 tipos de perfis de dependência emocional, que eu vou falar daqui a pouquinho, certo? E hoje estamos no segundo perfil, beleza? Então sejam todos bem-vindos e bem-vindas na live de hoje sobre o perfil campeão. Vocês vão entender, né, através da nossa live, das nossas explicações, minha e do Danilo Jéssica, que daqui a pouco vai entrar aqui ao vivo. Vocês vão entender quais são as características de uma pessoa que tem um perfil cuidador, para vocês identificarem se você é essa pessoa, tá certo? Então aqui, ó, você conseguiu identificar pessoas que só fazem as coisas para receber um elogio ou serem reconhecidas? Você é essa pessoa? Pessoas que precisam que os outros digam a ela que ela é incrível. Tem mais. Pessoas que precisam que outros digam que a amam. Outra coisa aqui, ó. Pessoas que buscam agradar os outros para se sentirem seguras. Fica ligada que essas são características. Pessoas que colecionam troféus, medalhas e elogios. Você conhece uma pessoa assim? Ou você é essa pessoa? Então fica nessa live de hoje, assiste, compartilha com essa pessoa, porque essa live vai ser muito importante para que você destrave a sua vida e se livre dessa dependência emocional, tá certo? Então, gente, é sobre isso que vamos falar hoje, né? O quanto a dependência emocional trava a vida da gente. E nosso objetivo aqui nessa série de lives, né, que já estamos fazendo toda quinta-feira, eu e o Danilo, é justamente trazer essa clareza para vocês, trazer esse conhecimento para que vocês reflitam na vida de vocês e verifiquem se vocês estão tendo esse perfil, né? E a partir daí começar a trabalhar essas questões e destravar a sua vida, tá bom? Bom, então para quem não sabe, o meu nome é Karina Brandão, eu sou consultora financeira e analista corporal, certificada pelo Corpo Explica, e estou aqui nesta live para passar conhecimento para vocês, para tirar as dúvidas. Eu e Danilo vamos tirar as dúvidas de vocês também. Estamos abertos tanto no chat ao vivo, podem fazer perguntas, fiquem à vontade, como também no direct, no link da bio. São meios que vocês acham a gente para tirar as dúvidas, tá certo? Bom, então só para dar uma revisada rápida, nós já falamos da dependência emocional, certo? O que é dependência emocional, porque de onde ela vem, né? Já falamos do perfil cuidador, quais são as características, por que a pessoa desenvolve esse perfil, quais traços tem tendência a ter esse perfil cuidador, certo? Quais as formas que podemos reconhecer como isso afeta as nossas vidas. E aqui também vamos falar do perfil campeão, já falei. E é isso, galera. O nosso foco é realmente que você abandone de vez a dependência emocional. Por isso que estamos preparando esse conteúdo com carinho. Estamos aqui rigorosamente toda quinta-feira para apresentar esse conteúdo para vocês, tá certo? E aí eu preciso do óculos. Assim, eu acho que tudo é importante aqui. Eu não quero esquecer de nada importante para passar para vocês, porque realmente esse tema é muito rico. E assim, eu tenho certeza que muitos de vocês vão se identificar, porque a nossa cultura, na verdade, ela nos leva a ter dependência emocional muitas vezes. Porque assim, o que é certo muitas vezes na nossa cultura é que gera dependência emocional, devido a comportamentos dos pais, devido ao que as crianças passam, né, nas suas vidas e acabam de alguma forma interferindo para levar essa dependência emocional. E vocês vão entender isso, né, no decorrer da live, de onde surge, né, essa dependência emocional, e vai entender o que eu estou dizendo agora. Vamos por partes, tá certo, galera? Beleza? Então vamos que vamos, galera. Vou começar aqui agora. E o perfil campeão, na verdade, né? Seja bem-vinda, Marra. O perfil campeão, na verdade, são pessoas que estão sempre buscando, né, reconhecimento, buscando sempre desafios
para estarem sendo reconhecidas, né? Elas são movidas a esses desafios e muitas vezes são pessoas que não estão satisfeitas, né? Nunca estão satisfeitas, sempre querem mais e mais e mais. Tipo, tem uma conquista, mas daqui a pouco aquilo ali já perdeu o sentido, já quer outra, e fica uma pessoa, né, que está sempre buscando, buscando. E vocês vão entender mais de onde tudo começa, né? Eu vou só agora falar um pouco das características, tá? Então são pessoas que os desafios não satisfazem mais, né? Estão sempre insatisfeitas, né? Precisam de aplausos, de holofotes, de medalhas, para que elas se sintam amadas, né? Se sintam realmente importantes, né? Pessoas desse perfil, elas buscam ser notadas pelos seus feitos, né? Então estão sempre fazendo algo para serem vistas e reconhecidas. E tem muitos casos, essas pessoas não fariam o que elas fazem por conta própria, se fosse para elas fazem mais pensando, poxa, eu vou fazer porque eu vou ser reconhecida. Às vezes passa até por cima dos seus próprios desejos e vontades, porque talvez aquele desejo ou vontade dela ou dele não gere o reconhecimento que ela busca ou que ele busca. Então acabam fazendo muitas vezes coisas pensando nos outros, né? Em algo que façam com que elas sejam reconhecidas, certo? Então é um alerta até para a gente ficar atento pelo que está fazendo aquilo que a gente está fazendo, por que ou por que motivo a gente está, digamos assim, lutando ou se superando ou se desafiando. Então, assim, é importante a pessoa que busca desafios na vida, é importante a pessoa que luta pelos seus sonhos, ótimo, isso é ótimo, é digno. Mas será que você está lutando pelos seus sonhos realmente? Ou você está lutando para receber alguma coisa, ou está fazendo por alguém? Então, assim, são minúcias, são coisas, assim, sutis que a gente muitas vezes está tão naquela ânsia de realizar que a gente muitas vezes não para refletir, né, de fato, o porquê que a gente está fazendo aquilo. E a gente fica meio que no piloto automático, meio que na osmose, fazendo. E às vezes e a vida vai perdendo sentido, né? Muitas vezes a vida vai ficando assim, tipo, a gente são pessoas, né? Inclusive uma das características do perfil campeão são pessoas que elas fazem as coisas até tem grandes realizações, mas para ela aquilo ali não é nada, para ela aquilo ali, tipo assim, é insignificante, é normal, e elas nem comemoram o que elas fazem. Nem assim, tipo, não faz nem diferença. Já tá pensando no próximo, sabe? Então tipo, é como se fosse um vício de se desafiar, entendeu? Então é só esse cuidado que a gente precisa ter para entender, observar se aquele desafio realmente é um desafio saudável ou ele tá, né, digamos assim, mostrando que tem algum tipo de dependência. Então são pessoas que passam a imagem de ego inflável quando falam de suas conquistas, mas na verdade existe um vazio, né? Um vazio, porque elas fazem, na verdade, essas conquistas são para preencher algo, né? Não a conquista em si, porque eu tô feliz que uma conquista do meu sonho, mas é para preencher algum vazio, é uma busca incessante para preencher um vazio. Então por isso que aquela conquista ela perde o sentido. Porque ela não vai preencher aquele vazio. Então por isso que a pessoa fica buscando, e aquele vazio não é preenchido, porque não é aquilo que vai fazer preencher, entendeu? Então, tem dois tipos, pessoal, de perfis campeões. Tem os campeões saciáveis e os campeões insaciáveis. Os campeões saciáveis são aquelas pessoas que elas fazem aquilo, né, que é necessário para ter um reconhecimento, ou seja, elas não fazem mais do que aquilo. Elas se limitam a fazer algo que ela sabe que vai ser reconhecida. Ou seja, elas pensam, tive o reconhecimento, então beleza, não preciso fazer mais nada. E aí para por aí. As pessoas, os campeões insaciáveis são aquelas pessoas que elas fazem algo para ter o reconhecimento, elas têm o reconhecimento, mas elas continuam fazendo, ou seja, elas são incansáveis, elas são insaciáveis, elas sempre estão fazendo, como se quer desafio, sabe? Então, mesmo depois de ter o reconhecimento, a pessoa ainda busca novos desafios. Então, é uma pessoa que passa a vida
buscando desafios e nunca chega onde ela acha que... Nunca chega a lugar nenhum, porque ela sempre acha que não chegou, que não tá bom ainda, que não tá satisfeita, entendeu? Ou satisfeita, falar a pessoa satisfeita. E o nível de exigência, né, que essa criança, né, que tudo começa na infância, vocês vão entender mais na frente com a explicação do Danilo, tudo começa na infância, e quanto mais os pais dessa criança exigiu dela, vai definir se ela é do perfil saciável ou se é do perfil insaciável. Porque esse perfil ele é definido de acordo com o estímulo positivo que aquela criança teve. Mas se aquela criança, quando ela fazia alguma coisa, ela era uma criança que ela podia fazer o que fosse, os pais nunca reconheciam ela, ou reconheciam muito pouco em relação ao que ela fazia, então ela se torna uma criança com perfil campeão insaciável. Por quê? Porque ela faz os pais não dão a mínima, às vezes elogiam os filhos do vizinho, às vezes falam dela para outra criança, para outros pais, mas não fala para ela, ó, minha filha, parabéns, ó, meu filho, parabéns, você está no caminho certo. Então essa criança, ela começa a construir um padrão de vou fazer, para achar esse reconhecimento que ela não teve. Já que eu não tive reconhecimento, então eu tenho que fazer mais. E aí vira um adulto que é insaciável, está sempre buscando esse reconhecimento que ela não teve. E a criança que teve um esforço positivo a mais, ou seja, aquela criança que fazia uma gracinha, que ela sabia que o pai e a mãe gostavam de que ela fizesse tal coisa, aí quando ela queria ser reconhecida, ela fazia aquela coisa. Então, ela, tipo assim, ela se limitava, vou fazer exatamente tal coisa, porque eu sei que eu vou ter o meu reconhecimento. Ah, mãe, olha o que eu fiz para você, uma cartinha. Ó, pai, olha o que eu fiz para você. Então, aquela criança já sabia que a mãe, mesmo que não tendo tempo, às vezes não dando atenção, mas que quando a criança fazia aquilo, a mãe parava para dar um abraço, para falar alguma palavra de reconhecimento, né, daquela criança. Então, ela aprende isso. Ela aprende que, por isso ela se limita. Ela se limita a fazer exatamente aquilo que ela vai conseguir o que ela quer e pronto, e para por aí. Então agora eu vou chamar aqui o Danilo para ele explicar, na verdade, né, essa parte da infância, né, de onde, para vocês entenderem de onde veio, né, esse perfil, né, o início desse perfil campeão, tá certo? Vou chamar aqui o Dan. Cheguei! Boa noite, Danilo. Boa noite, pessoal! E aí, tudo bem? Eu queria, antes de eu começar, eu queria só, assim, explicar algumas coisas para vocês que é importante. Os traços, que são 5 traços, eles não mudam. A gente cria esses traços na nossa infância e eles permanecem igual para o resto da vida. Agora, existem algumas coisas que acabam influenciando como esses traços vão ser utilizados. Se eles vão ficar na dor, se eles vão ficar no recurso. Uma delas é a dependência emocional, a outra é o nível de ambição e a outra é o meio ambiente, o ambiente que a gente chama, né? Que envolve lembranças, envolve também o ambiente físico que a pessoa está, né? Então, assim, são 3 fatores que vão alterar o funcionamento desses 5 traços, da intensidade desses 5 traços e como ele vai movimentar a vida da pessoa. Mas os 5 traços, eles não vão mudar. O que pode acontecer é que um traço, ao invés de estar sendo usado na potência máxima como recurso, ele está sendo usado na dor, né? E a dependência emocional faz com que os traços não funcionem no seu limite perfeito, no seu limite máximo, que eles funcionem na dor. Então, quanto maior for a dependência emocional que a pessoa tem, mais ela vai ficar travada em relação aos traços, em relação ao funcionamento da vida dela. E nós vamos ver como isso começa. Então, na verdade, a gente dividiu o que a gente chama de dependência emocional em 5 tipos de pessoas, para ficar mais claro para as pessoas entenderem. Nós falamos do cuidador, que a Karina já falou agora no início da live, né? Que é um tipo de perfil, e fica claro, aí nós falamos quais são os traços que afetam mais, e agora nós vamos ver um outro perfil, que é esse perfil campeão. E como todos eles, as coisas acontecem na infância. Por exemplo, tem crianças que têm pais muito exigentes. Conhecem gente assim? Que teve pais muito severos, pais que ficam cobrando muita coisa, né? Fica cobrando da criança como se ela fosse um adulto, né? E na realidade, o que passa? A criança, para os pais, elas têm que ser
impecáveis, tem que estar sempre super bem arrumada, tem que estar perfeita. E eles não se contentam com pouco, né? Então, os pais, por exemplo, a criança tira nota 8, né? Na escola, o pai reclama, devia ter tirado 10, né? Então, está sempre exigindo muito da criança, né? E os pais é um tipo de pais que fica apontando muito defeito, e nunca está bom para eles, né? Então, ele sempre fica, em vez de olhar as coisas que a criança fez de legal, né? Fica olhando as coisas que a criança fez com defeito. Então, dificilmente eles elogiam, e são excessivamente críticos. Então, isso promove um aumento da dependência emocional na criança, porque ela está sendo formada, ela é pequenininha. E os pais, eles acabam subindo a régua e eles falam coisas mais ou menos assim, é para o bem delas, eu estou fazendo isso para o bem delas. É para elas não passarem o que eu passei. Ou, só eu sei como é difícil, eu não quero que aconteça a mesma coisa com ela, né? Eu não quero que isso aconteça na vida da minha filha, né? Ou eu não quero que ela cresça acomodada, sem fazer as coisas, sem saber fazer, né? Eu quero, achando que a vida é tudo fácil, então por isso que eu estou exigindo muito dela, né? E eles pensam assim, a vida não é fácil, né? Eu estou preparando ela para a vida. E o mundo, principalmente, né? Eles falam assim, o mundo é cruel e ela precisa aprender desde cedo. Em resumo, os pais tornam a vida dessa criança desnecessariamente difícil, porque a criança está num momento de desenvolvimento, que ela quer brincar, que ela quer conhecer o mundo, etc. E aí o que acontece com as crianças, né? Elas crescem pensando o seguinte, que elas têm que ser perfeitas para serem amadas. Se elas não forem perfeitas, elas não vão poder ser amadas, né? Elas tentam ser tudo o que os pais esperam delas. Algumas dessas crianças, quando vão na fase adulta, vão fazer universidade, por exemplo, elas não vão fazer a universidade que elas escolheram, elas vão fazer a universidade que o pai escolheu para elas, né? Elas se desapontam, né? Se elas, de alguma maneira, desapontam os pais e não deixam eles orgulhosos, né? Ou se elas forem menos, né, do que eles esperam, ela não vai se sentir digna do amor deles, né? E esse medo se reflete toda vez que ela falha, né? Toda vez que acontece um segundo lugar, toda vez que ela não é a melhor, toda vez que ela comete um erro, como é normal as crianças errarem, né? Ela se sente isso. E alguns ouvem, olha que engraçado, alguns ouvem os pais elogiarem as outras crianças, né? E ela ouve eles elogiarem as outras crianças, né? E elas gostariam de ser elogiadas como os pais estão elogiando as outras crianças, né? Então, os pais começam a falar dos outros. Porque ele tira 10 em tudo, ela é faixa roxa no karatê. Então, os pais acabam elogiando, mas não falam para ela, entendeu? Falam para os outros. E aí, os outros vão dizer, não fez mais que a obrigação. Você não fez mais que a obrigação de tirar 10, de ir melhor, de fazer isso, né? E existem, pessoal, casos que não importa o que elas façam, não importa o que elas façam, nunca eles são reconhecidos pelos pais. E eles crescem achando que mesmo ser o melhor não é o bastante. Então, mesmo que eles deem tudo, mesmo que eles deem sangue, que eles façam tudo, isso não é o bastante. E mesmo fazendo coisas incríveis, elas sentem que nunca estão fazendo nada demais. Então ela fica com aquela sensação, né, que ela é o problema é ela não é suficientemente boa, que ela está fazendo coisa errada, né, e não merece esse reconhecimento. Então a criança começa a sentir que ela é o problema. E os pais, né, por exemplo, podem elogiar, por exemplo, o irmão. O pai sempre elogia um irmão e não elogia ela, né, mas está sempre criticando o que eu faço. A criança fala assim, puxa, ele só elogia meu irmão, mas ele só me critica, né? Só dá bronca, só me dá castigo, né? Ou, por exemplo, vamos supor que a pessoa estava numa prova e o primo dela tirou uma nota 8 e ela foi melhor do que o primo, né? Ela tirou uma nota melhor. Aí o pai vai conversar e vai elogiar o primo dela, mas não elogia ela, mesmo ela sendo melhor do que o primo. E assim, pessoal, uma criança que começa a crescer dessa forma, ela sente um vazio. Por quê? Nem mesmo ela sendo o suficiente melhor, isso é o suficiente para ela ser amada e reconhecida. E aí ela se pergunta, o que eu posso fazer a mais, né? E elas passam a vida toda, né, sem ter a mínima ideia e começam a colecionar que a gente chama, né? Ela fica toda hora tentando mover conquistas, coisas incríveis, para receber aplauso, porque se ela não recebe aplauso, é como se ela não se sentisse amada.
Qual é o problema disso? Eu quero que vocês entendam. A criança não está realizando o sonho dela. Ela só está fazendo alguma coisa para receber um aplauso, para receber um reconhecimento, para receber um amor. Mas ela não faz aquilo que ela quer para fazer isso. Ela faz aquilo que o outro quer. E nós vamos ver depois os reflexos que isso causa na criança quando adulto, né? Porque ele vai se comportar também de uma determinada maneira. E aí, como a Karina falou, nós temos dois tipos de pessoas desse perfil, campeão. Um que a gente chama de insaciável e outro que a gente chama de saciável. Em relação aos insaciáveis, né, quando eles viram adulto, eles ficam buscando amor e reconhecimento. E eles não sabem como conseguir isso, né? Então, eles se tornam adultos, assim, obcecados, né, em fazer coisas, em conquistar coisas, em ter desafio e vitória, porque parece que eles nem... Quando eles alcançam, inclusive, parece que eles nem querem comemorar. Eles não curtem os alcances, vamos dizer, as vitórias que eles têm. E eles acabam sendo pessoas muito críticas com ele mesmo. A régua deles é muito alta. Para ele fazer as coisas tem que ser perfeita. E ele já faz uma coisa de uma maneira incrível, mas ele não acha que é bom, ele acha que é mais, né? Então, eles vão sempre estar buscando desafios novos. Eles vão sempre se colocar muito à mercê das outras pessoas para fazer tudo que as outras pessoas querem. Isso porque, nesse momento, eles acreditam que a vida que eles têm hoje não vai deixar os pais deles orgulhosos o suficiente para que eles, dessa forma, podem receber e merecerem o amor que eles tanto desejam. Então, existem as crianças campeãs insaciáveis que não recebem nenhum reconhecimento por tudo que eles fizeram. E eu quero, assim, trazer de uma maneira mais prática. Tá? Então, por exemplo, são crianças que, quando são pequenas, por exemplo, elas fazem as coisas e por mais que elas mostrem para os pais, os pais, assim, não valorizam aquela que ela faz. Então, mas ela quer o amor dos pais, então ela sempre tenta fazer mais, sempre tenta fazer mais, sempre tenta fazer mais. Então, algumas vezes eu falo assim, não, mas o pai não foi rígido, não foi severo, mas não interessa, ele não deu aquele apoio que a criança precisava, e a criança, ela sentia que ela sempre tinha que fazer mais alguma coisa, né? E quando fica adulto, isso vira uma coisa muito, assim, começa a travar a vida dela, porque ela não faz nada para ela. Ela começa a fazer para os outros, para receber o aplauso, e ela recebe e sente esse vazio e faz mais, e recebe e sente esse vazio e faz mais. E assim ela passa, talvez, muitos anos da vida dela sem alcançar aquilo que elas querem. Então, eles fazem a mais. Mesmo que o que ele fez já foi suficiente, para os insaciáveis, eles vão buscar sempre mais. E quanto mais exigente for aquilo que, vamos dizer, a pessoa que está falando para ela que ela deve fazer ou para subir a régua, mais ela vai se encontrar com esse tipo de pessoa. Ela vai procurar pessoas que são muito exigentes, porque ela vai tornar o desafio dela cada vez mais difícil para poder ser reconhecida como a melhor. E a gente vai ver que isso tem muito a ver com um tipo de traço específico, que é mais voltado para o traço do rígido, que é um traço que, por si só, ele já gosta de aparecer, de ser notado. Isso já é uma característica dele. Ele gosta de competir, mas quando ele faz isso para ele, para a vida dele, né, para a vida da família dele, está tudo bem. Agora, quando ele começa a fazer para os outros, é isso que acaba travando a vida dele. Agora, nós temos os campeões saciáveis, né? Então, como é que é o campeão saciável? Tá? A criança começa a receber muito mais reforço positivo. Ou seja, tudo que ela faz é bonito, é bom, é legal. Então, ela recebe aplauso por muita coisa, tanto seja coisas que ela fez direito, coisas que ela não fez direito. Então, ela aprende que ela não precisa fazer muito. Se ela fizer só aquilo, ela já recebe o reconhecimento dela. Então, ela aprende que só o suficiente para agradar os pais está bom. Então, é uma pessoa que ela nunca vai ter iniciativa própria, por exemplo, no trabalho, de fazer alguma coisa. Se o que ela faz, o chefe dela, o pessoal dela já gosta, tá bom. Ela nunca vai criar alguma coisa a mais, ela não, por iniciativa própria, nunca vai fazer alguma coisa a mais. E tem pais que acabam estimulando esse comportamento. Então, tudo que a criança faz,
Ele fala, que lindo, que não sei o que e tal. E aí a criança começa a fazer um monte de coisa. Ela vai lá fazer um desenho. Olha, pai, olha o que eu fiz. Olha, eu fiz essa comidinha aqui. E aí toda vez que ele faz isso, ele recebe um reforço positivo porque ele está querendo esse amor, ele está querendo esse carinho, ele está querendo esse reconhecimento. Só que assim como o outro teve pouco, o insaciável teve pouco, o reconhecimento, esse teve demais. Então isso também não é bom, né? Então a gente tem que fazer uma coisa equilibrada, né? Para que isso possa funcionar. E aí, quando eles fazem essas coisas, né? Que os pais estão elogiando, né? O que acontece? Os pais começam a sorrir, começam a abraçar, começam a beijar, entendeu? E aí fazem carinho, e aí a criança começa a aprender. Ah, eu já entendi, eu posso fazer alguma coisinha assim, tá tudo bem. E aí o que ela faz? Ela precisa fazer algo para chamar a atenção dos pais, mas só o suficiente, ela não precisa fazer nada mais. Então isso é muito diferente do campeão insaciável que faz aquilo por reconhecimento, que ele nunca vem. O reconhecimento do insaciável nunca vem na vida dele. E o outro vem muito mais reconhecimento do que ela fez. Então, não espere, por exemplo, que um campeão saciável ele faça algo por vontade própria, sem que haja algum tipo de reconhecimento. Então, se ele vê que o que ele for fazer não vai trazer para ele nada de bom, ele não faz. Mesmo que seja importante, mesmo que ele poderia fazer, tá? E aí, o que acontece, né, na vida de um campeão? A vida começa a travar, porque ele não consegue, independentemente dele ser campeão insaciável, campeão, a resposta é a mesma. Se ele não tiver a expectativa ou o desejo de alguém para ele cumprir, ele não recebe amor. E isso prende ele de tal maneira que ele fica totalmente nas mãos daquelas pessoas que ele está fazendo alguma coisa para essa pessoa poder dar o amor em troca. Então, por exemplo, um filho que mora na casa da mãe e tem esse tipo de relacionamento, e ele faz tudo para que a mãe seja a pessoa, né, que agradeça a ele fazer. A mãe nunca faz, porque ele faz isso para ter o reconhecimento, mas a mãe nunca faz. E aí aparece uma oportunidade para ele viajar para outro país, para fazer a profissão dele crescer, para não sei o quê. E ele fala, não, como é que eu vou fazer isso? Eu tenho que atender a expectativa da minha mãe, afinal de contas ela é minha mãe, eu tenho que estar aqui para fazer as coisas para ela. Então, assim, começa num determinado momento a travar a vida dele, porque ele não vai para frente, ele não anda, ele não caminha na vida dele, né? E se você perguntar para um campeão quais são... É muito claro isso. Você chega para um campeão e fala assim, escuta, o que você quer fazer na sua vida? O que você gostaria de fazer? Normalmente, uma pessoa que tem esse perfil, ele não vai falar da expectativa dele, ele vai falar da expectativa da outra pessoa. Ele vai falar do que a mãe quer dele, do que o pai quer dele, do que a esposa quer dele, do que o marido quer dele, mas ele não fala o que ele quer, ele fala o que os outros falam que é para ele fazer. Isso é muito triste, porque ele acaba não vivendo a vida dele como ele deveria ter vivido, né? A cabeça dessa pessoa, né, ela não vai conseguir realizar os desejos dela, né? Porque se ela fizer isso, como é que ela vai ser reconhecida pelas outras pessoas? Então, entenda, ele entra num ciclo vicioso, porque ele faz as coisas para receber, e aí ele fala assim, não, se eu fizer as minhas coisas, eu vou receber elogio de quem? Então, ele não faz, ele fica sempre buscando, de novo, resolver. Então, ele precisa sempre estar atendendo às expectativas, né, e os desejos dos pais. E olha, o pai pode até ter morrido, ou pode até estar morando em outra cidade, ele está morando com a avó, não importa. Ele vai sempre, dentro da cabeça dele, atender aquele padrão que os pais fizeram dele. E, nessas situações, né, ele sempre precisa fazer algo para ser reconhecido. Então, veja, isso é uma coisa que faz a pessoa ser uma dependente de uma outra pessoa. Isso que a gente chama de dependência emocional, né? No caso do campeão já insaciável, ele vai procurar pessoas, como eu falei, exigentes e críticas. Por quê? Porque cada situação, quanto mais desafiado ele for, mais ele pode provar o quanto bom ele é. Já no caso do campeão saciável, ele vai procurar pessoas e situações que não exigem muita coisa dele. O nível de exigência dele vai ser baixo. Porque se ele consegue atender as expectativas, e vai ser reconhecido sem precisar fazer muito esforço. Mas ele sempre, nesses dois casos, ele vai ter que se reportar e dar satisfação para alguém. Então, você imagina, por exemplo, pessoas no seu trabalho que são assim, né?
elas sempre fazem as coisas para ter o reconhecimento do chefe. São pessoas que têm dependência emocional, né? Porque, assim, você não consegue ter dependência emocional só numa área da sua vida, só com a sua família, só com a sua mãe. Se você é dependente, você acaba ligando essa dependência emocional em todas as áreas da sua vida. Você quer ver, hoje em dia, tem uma coisa muito curiosa. As redes sociais, né, no fundo, elas abriram esse espaço para os campeões. Por quê? Porque eles buscam uma plateia que ofereça para eles os aplausos, né, os likes, né, os coraçõezinhos, né, e eles ficam desesperados quando isso não acontece, né? E aí ele já fica pensando o que ele vai fazer, como é que é, e qual é o próximo vídeo que eu vou fazer, qual é o próximo post, porque eu não estou sendo reconhecida, né? Então, enquanto ele, presta atenção, não encontrar formas de se sentir amado, sem precisar atender às expectativas e ser reconhecido pelos outros, ele não vai conseguir destravar a vida dele. E ele não vai conseguir ser feliz. E ele nem vai conseguir se sentir preenchido. Então, em resumo, né, lembrando que o campeão, ele sempre vai buscar fazer alguma coisa para o outro de maneira completamente intensa, porque ele vai fazer até mais do que ele precisa, ou de maneira acomodada para que ele já receba o amor. Mas isso sempre vai fazer ele estar dependendo de uma outra pessoa para ser feliz. E ele nunca vai atender às suas expectativas. Então ele vai deixar as expectativas dele de lado, as coisas que ele quer na vida de lado, os desejos dele de lado, para atender a expectativa dos outros, e isso vai fazer a vida dele ficar completamente travada, né? Mas agora, nós vamos falar um pouquinho sobre os traços, né? A Karina vai começar. Quais são os traços? Nós temos 5 traços, né? Nós temos o traço esquizoide, nós temos o traço oral, nós temos o traço psicopata, nós temos o traço masoquista e o traço rígido, tá? São os traços de caráter. Cada pessoa tem isso em alguma intensidade, tá? A dependência emocional do campeão, ela vai ser fundamentada em alguns traços. Então, as pessoas que tiverem esses traços com uma intensidade maior, eles vão poder entrar nesse processo de dependência emocional. E é isso que a gente vai tratar agora, para vocês entenderem como isso funciona e como a gente pode sair disso. Karina, com você. Exatamente. Bom, galera, e assim, a gente estava até discutindo, né, sobre esses perfis saciável e insaciável, que qual seria o perfil certo, né? Qual seria, e não tem o perfil certo. Os dois perfis, eles não são saudáveis. Eles são dependentes. Um vai ser, um insaciável vai ser aquela pessoa que está sempre cansada, que a vida é pesada, né? Que nunca está satisfeita, que tipo, tenta, faz e tem aquele vazio que nunca preenche. Então, é uma pessoa que vai ter uma vida que não é feliz, né? E o saciável é aquela pessoa também que vai fazer pouco esforço, né? Vai ser uma pessoa também que vai... E ambos, né? E ambos vão estar vivendo em prol dos outros, né? De qualquer forma, isso que faz a vida estar sem sentido, né? Porque nós precisamos buscar fazer aquilo que nos faz feliz, aquilo que faz sentido para a gente, não depender de alguém nos reconhecer. Já pensou? A gente daqui a gente fazer uma coisa dependendo que alguém reconheça, ficar na mão do outro, né? E às vezes Deixa eu falar só completar uma coisa para o pessoal entender. Os traços, os pais não têm atuação nenhuma. Não tem como o pai influenciar nos traços. Os traços é a criança que vai absorvendo conforme ela vai resolvendo as coisas na vida. Mas como a gente mostrou agora, os pais têm uma função muito grande na dependência emocional, de tornar a criança mais independente ou menos dependente. Conscientemente ou inconscientemente. Algumas pessoas fazem isso de maneira inconsciente. Mas os pais, sim, eles podem afetar muito e fazer a criança se tornar independente, da criança não ter essa dependência emocional. Isso vai depender muito da ação dos pais e da maneira como os pais educam. Já os traços, não. Os traços, ele não tem como mover, né? Então, a gente vai ver... Agora, tem alguns traços que são mais favoráveis, né? E nesse perfil campeão, tanto faz um, dois, tem traços que são... A gente tem que tomar mais cuidado, né? Então, vamos lá, Karina. Isso. Porque cada tipo de dependência emocional, cada perfil é tendente para alguns traços, ou seja, determinados traços têm mais tendência do que outros. No caso do cuidador, era o oral, o masoquista, né? No caso do perfil campeão, é o rígido, o masoquista e o psicopata.
ambos têm, né, essa tendência, mas por motivos diferentes, né, diante das suas características. O rígido, como o Danilo falou, já tem uma tendência dele, já é característica do rígido a gostar de desafio, né, de ser competitivo, de querer se destacar naquilo que faz, né, de querer ser o centro das atenções e ser escolhido, né, a melhor opção. O traço rígido tem como dor o medo de ser trocado, né, o medo de ser excluído, de não ser aceito. Então, naturalmente, ele já carrega esse medo dentro dele. Então, se ele veio de um ambiente que exigiu muito dele, né, como as características que Danilo falou, isso é agravado de tal forma que vira prejudicial. Né? Então, o excesso, né, desse desafio acaba sendo algo prejudicial. Então, assim, ele acaba para não ser trocado, para não ser comparado, o rígido quer se destacar, né, daquilo que ele está fazendo para não ter o risco da pessoa trocar ele. Então, ele quer ser, realmente estar superando, superando, superando. E está tudo bem, assim, essa busca. Até certo ponto, isso é saudável. O que não pode haver essa forma doente, essa forma dependente. Aí que gera uma coisa ruim, embora seja uma pessoa que gosta de desafios. Porque o risco está, no caso aqui, são pessoas que estão sempre querendo provar que são as melhores opções disponíveis, né? Então, a pessoa acaba vivendo nessa angústia, né? De alguma forma, de estar sempre provando para o outro. Isso é muito cansativo, né? E aí também, quando não é reconhecida, né? Quando a criança não é reconhecida por alguém, né? Principalmente se a criança não é reconhecida por alguém que ela ama, isso dói muito, né? Talvez para uma criança de outro traço não vai doer tanto, mas para uma criança de traço rígido, ela se sentir excluída, ela se sentir, né, que não é importante. Então, para que ela seja reconhecida, ela vai fazer de tudo, até o que ela não quer, né, para que aquele reconhecimento chegue, né, aos olhos dos pais, no caso, né, das pessoas que ela ama. Então, realmente, Não, e então, aí assim, tem um detalhe, Karine, fica viciada em desafio, né, Danilo? Ela fica e aí viciada em desafio. tem uma coisa que é muito legal, porque assim, no rígido, por exemplo, a mulher, ela se liga ao pai, e a menina se liga, a menina se liga ao pai, né, e o homem se liga à mãe. Então eles tentam, né, por exemplo, se a mãe começa a elogiar muito e eles começam a criar essa dependência emocional, ela se liga muito, tanto na mãe, né, se for a menina, como no pai. E aí ela quer ser perfeita para a mãe e para o pai. Aí começa um bloqueio em relação ao cônjuge, ao marido, porque a referência dela é fazer as coisas para que ela seja perfeita. Então ela acaba ouvindo muito mais se ela tem essa dependência emocional, né? Que é uma das coisas que o rígido tem, é essa entrega, ele tem essa dificuldade de entrega, e ela fica ligada no pai, na mãe mesmo, como eu falei, se morreu, não importa, mas se estiver vivo, fica muito ligado. Então ela começa a dar mais valor à mãe ou mais valor ao pai do que ao marido e à esposa. Então isso começa a conflitar. E aí a pessoa já começa, bom, já a vida familiar já é uma coisa que já fica muito difícil. Ou se ela por exemplo, são duas meninas, e uma é comparada com a outra e essa menina é muito rígida. Então ela vai querer mostrar que ela é melhor do que a irmã. Ela vai querer provar para a mãe, ela vai querer sempre ser melhor, mesmo que de repente a irmã seja melhor numa área, ela seja melhor em outra área, mas ela vai se sentir inconformada. Então, esse tipo de coisa gera essa dependência e a pessoa não vive a vida dela, ela fica querendo provar que é perfeita, que é não sei o quê, para poder receber o amor. Vivendo em prol de ficar provando que ela é boa o suficiente, né? E não viver na vida dela, né? Exatamente. Esse que é o X da questão. É a gente entender até que ponto está sendo excesso. Né? E porque a competição é uma coisa boa, você buscar desafios é uma coisa boa, tá tudo bem. Né? E é uma característica de quem tem o traço rígido, natural. É uma habilidade, inclusive. Mas qual motivo você está fazendo isso? Né? Então, aí você começa a entender o que te motiva a fazer isso. Porque se a pessoa não tem uma motivação pessoal, você já está em busca de reconhecimento de uma pessoa, está fazendo coisas que ela não quer mais por reconhecimento, então está sendo. Aí é uma dependência. Aí já não é saudável, mas o traço está na dor. Não é verdade? Então, um outro traço aqui. Quer comentar mais alguma coisa, Dan, sobre o rígido? Não.
É isso, é para o pessoal entender essa dinâmica, porque o rígido, por si só, ele na vida dele, ele é uma pessoa que compete, ele quer o primeiro lugar, mas ele quer para os desejos dele, para as coisas dele, né? Então ele já tem isso, porque ele preparou o corpo dele para isso. E quando ele está buscando isso para a vida dele, para crescer, para ser melhor, para, né, viver uma vida que ele gostaria de viver, né? Os rígidos eles têm o corpo mais harmonioso. Então você vê aqueles galãs de cinema, aquele pessoal, eles têm muita característica de rígido. Então não tem nada de errado nisso. Agora, quando você busca isso de maneira excessiva para atender a expectativa de outra pessoa, é isso que faz prender e não sair da onde você poderia sair, da onde você poderia brilhar, né? Mas é isso. Exatamente. E o outro traço, né, que tem uma tendência da dependência emocional para o perfil campeão é o traço masoquista. Por quê? Porque esse traço, ele tem como medo o medo de ser criticado, o medo de ser humilhado. Então, o que ele faz? Né? Eu sou masoquista. E eu sou exemplo da rígida, que são nossos maiores traços, né? Então, a gente sabe bem como é que é isso, né? Então, assim, então qual é a dinâmica do traço masoquista? Ele busca o reconhecimento para ele sentir segurança de que ele não está fazendo nada de errado. Porque como o medo do traço é ser humilhado, ser criticado, então primeiro vou ouvir a aprovação aqui da pessoa, né, que eu quero, que eu amo, que eu quero, não quero desagradar. Vou ouvir o reconhecimento aqui para ver se eu estou fazendo alguma merda, né? Que normalmente o masoquista gosta de usar esse termo quando dá merda. Então, isso é o motivo, né, que o masoquista, né, e principalmente se essa criança for muito criticada, né, e ela fica com a insegurança maior ainda. Então, assim, a questão, o masoquista, assim, que vive, né, como campeão insaciável, provavelmente foi criticado pelos pais, né, pelos erros da sua infância. Né? Então, essa criança ficou tão com medo foi tão criticada que ela fica naquele desespero de eu não posso errar, porque a dor da crítica é muito grande para esse traço. Né? Para o outro traço, meio que for criticado, não vai fazer diferença, mas para o masoquista, ser criticado é uma dor muito grande. Então, ele acaba tendo essa dependência da aprovação, ou né, esse traço na dor, tem essa dependência para não correr o risco de ser criticado de novo, né? De sentir de novo essa dor. E outra coisa aqui, ó, ele também tem medo, né, de errar de ter passado despercebido por algum detalhe importante. Né? Às vezes até ele é reconhecido, mas ainda fica assim, meu Deus, será que eu esqueci alguma coisa? Né? Será que eu passei despercebido de alguma coisa? Então, pessoas que têm essa dependência emocional, né, que durante a infância foi muito criticada, acaba levando para a vida adulta pessoas muito inseguras, que ficam com muito medo de fazer algo e de arriscar, né, de se lançar para a vida e fica sempre dependendo de alguém para poder dizer se está certo ou está errado, senão ela não vai, ela trava. É aí que a pessoa trava, né, na vida, porque a gente precisa arriscar também, né, a gente precisa se lançar. Ele quer, na realidade, evitar problema. Então, assim, ele é muito detalhista, o masoquista é muito detalhista. Ele não é uma pessoa que faz as coisas espontaneamente, assim, de repente improvisa. Ele tem essa metodologia de fazer. Então, assim, ele não quer problema. Então, se a mãe dele chega para ele e fala, você tem que fazer isso, se ele vê que vai dar um problema, ele vai atender, ele vai fazer a expectativa da mãe, né? Porque ele não quer ter esse tipo de problema. Isso. E o masoquista saciável, que é aquela pessoa que se limita no que está fazendo, são pessoas que, assim, no caso do masoquista, ele fez uma coisa, deu certo, então ele vai se apegar naquilo ali, né? Ele vai se limitar a fazer aquilo que ele viu que deu certo. Porque para ele, se ele não errar, está no lucro, né? Ele não quer errar. Então, tipo assim, está de bom tamanho evitar problema. Então, para ele se limita a evitar problema. Então, a pessoa também que vai estar limitada, né? Porque ela vai deixar de se arriscar, de buscar novas possibilidades para a vida dela, ela fica meio que presa, né, naquela condição que ela está, né? E aí que a vida dela trava. E outro traço aqui também, que influencia, né, que tem uma tendência para a dependência emocional do traço campeão, é o traço psicopata. E para quem não sabe aqui, né, que está ouvindo a primeira vez, né, sobre esse traço, não se trata de um transtorno psicológico, é apenas o nome do traço de caráter, né, que é o nosso lado da liderança, nosso lado
tem a capacidade de negociação e várias outras capacidades. Então, aqui, o traço psicopata tem como dor, né, o medo de ser manipulado. Então, o traço psicopata, ele tem dependência emocional quando ele está, na verdade, interessado em receber respeito e influência. Né? Então, nesse momento que ele está, digamos, entrando em um território, entrando em um grupo, que ele quer conquistar o respeito e a influência, então ele faz o que as pessoas querem. Ele faz o que vai agradar as pessoas, mas ele faz sabendo porque ele tem um objetivo, né? E aí o que acontece? Quando essa pessoa, quando o psicopata consegue esse reconhecimento objetivo, né, e influência, aí ele que vai estar, digamos assim, conduzindo as pessoas que têm a dependência do reconhecimento. Porque, por exemplo, a partir do momento que ele chega no poder que ele queria, então, as pessoas dependentes que dependem do reconhecimento, elas vão receber esse reconhecimento dele. E aí ele vai estar uma estratégia, né? Essas pessoas, né? Ele usa uma estratégia, né? Ele usa uma estratégia, porque como o psicopata ele é um estrategista, né? Ele é um líder, ele é um estrategista, ele, num determinado momento, ele começa a fazer o que as outras pessoas querem, né? Para que elas entrem na dele. Depois que ele viu que ele dominou o pedaço, aí é a vez dele comandar o espetáculo, né? Então é uma situação, assim, bem específica que ele entra nisso de estar atendendo os outros, mas ele atende os outros por uma questão estratégica, para até ele conseguir o que ele quer. Quando ele consegue o que ele quer, a influência dele, o destaque dele e tal, pronto, aí ele joga as cartas na mesa e joga o jogo dele. Ou seja, ele é dependente quando é oportuno para ele, né? Tipo, quando ele consegue deixar de ser, né? A questão que os outros traços não conseguem. Com certeza, com certeza. Então é isso, finalizando, né? É um momento até de reflexão, né? Que a gente convida vocês a estarem refletindo. O que você, né? Olhando a sua volta, né? Quais são as motivações que estão te fazendo. Tipo assim, tipo assim, que observe você e na sua volta onde possa assistir esse perfil. Inclusive, você pode ter esse perfil com uma pessoa específica, com a tua mãe, com o teu pai. Não necessariamente com todo mundo. Não precisa ser em tudo, mas de repente você pode perceber, olha, realmente, com aquela pessoa, com aquela relação, eu tenho essa dependência. Aquelas pessoas que dizem, sem ele eu não posso viver. Já ouviu falar nisso? Sem ele eu não posso viver. Né? Ou sem a mãe, ou sem o pai, ou assim, o quê? Então, assim, você tem que cuidar disso, porque se isso acontece, isso já é um sintoma que há uma dependência emocional. E é um alerta, eu acredito que essa live é um alerta para os pais, né? Ter esse cuidado como conduzem os filhos, assim, essas dicas assim que para não gerar pessoas dependentes emocionalmente, porque muitas vezes a gente acaba a nossa dependência gerando dependência, né? E acaba um bocado de gente dependente e um bocado de gente travado na vida. Então isso não é saudável, né? Isso acaba sendo ruim para todo mundo, né? Na verdade. E outra reflexão aqui, né, em quais relações você está buscando nessa dependência, porque, como falou, não quer dizer que você tem um perfil dependente que você vai ser com todo mundo, né? Às vezes é com uma pessoa específica ou com algumas pessoas específicas, e é importante você identificar quem são essas pessoas, porque provavelmente essas pessoas estão te travando. Na verdade, você está permitindo que essas pessoas te travem. Na verdade, é a pessoa que está te travando. É você que está numa relação que você está permitindo que aquela pessoa te trave. Por quê? Eu estou falando isso, que a responsabilidade é sua. Porque é você que tem o poder de quebrar essa dependência. Não é a gente esperar que a pessoa que quebra essa dependência é a gente que precisa decidir, não, eu não vou mais ser dependente daquela pessoa. E começar a fazer os novos movimentos. E outra coisa, assim, né, por fim, né, quais são os seus desejos de vida? Né? Eu acho que é um bom começo, né, para as pessoas estarem realmente virando a chave. É a gente começar a pensar o que a gente quer para a nossa vida. Porque a gente muitas vezes está acostumado a pensar o que a gente não quer. E quando a gente vai perguntar para alguém o que a pessoa quer, ela não sabe responder. Porque ela está tão acostumada a viver as expectativas dos outros que ela não lembra nem o que é o sonho dela. Às vezes não tem nem um sonho. Então, assim, é um momento até de convite a cada um de vocês, né? De estarem refletindo o que é que vocês sonham para a vida de vocês, né? Porque a partir daí, se você não tem um sonho, é um alerta, assim, vermelho. Tipo, peraí, se eu não tenho um sonho, eu estou vivendo o quê? Eu estou vivendo em função de quê? Ou vivendo em função de quem? Então, e tem uma coisa,
convite, na verdade. Viu, Karina? Tem uma coisa que a gente tem que ficar bem alerta, né? Hoje em dia a gente tem muitas separações, né? E tem mães que, de repente, decidem que a vida delas agora é cuidar dos filhos. Elas não querem mais seguir a vida na frente, conseguir um outro companheiro, né? Não querem isso, né? Por alguns motivos, né? Mas a vida foi feita para isso. A vida foi feita para a gente ir para frente com um companheiro, para criar os filhos e criar os filhos para um dia os filhos saírem de casa e serem independentes. É para isso que a gente cria, para isso que a gente tem filho, é para isso que a gente está no mundo, para torná-los independentes. Numa família, normalmente, o pai é o que faz mais essa história de independência. Ele dá mais liberdade para a criança, para ela fazer as coisas sozinha e até errar. A mãe, normalmente, é sempre mais protetora. Ela não quer que a criança... não pega a faca porque vai se cortar, não faz o ovo. Não é assim. Você tem que deixar, você tem que dar liberdade para que a criança tenha essa independência. Mas, muitas vezes, ocorre o contrário. A mãe é que fica totalmente dependente dos filhos, porque nessa situação de separação, os filhos começam a exigir dos pais coisas para compensar toda essa bagunça que foi feita. Então, quando a mãe está olhando a história, ela acaba fazendo o que os filhos querem, e não o que ela quer, ou o que ela tem que fazer, ou alguma coisa assim. Então, ela começa a ser dependente emocional dos filhos. E aí ela começa a fazer tudo para os filhos. E aí, os filhos... Como é que eles vão encontrar outra mãe dessa como esposa? Ou, né, não vão encontrar uma mãe dessa como esposa. Eles vão procurar uma mulher que seja igual à mãe, que faça tudo para eles. Isso não vai funcionar na vida deles, porque cada um tem o seu papel. O homem tem o seu papel, a mulher tem o seu papel. Então, muitas vezes essa relação que a gente está falando muito de pai para filho, ocorre o contrário. O filho, né, os pais é que são dependentes dos filhos, né? Porque isso ocorre muito hoje, né? O pessoal pega o celular, né, e fala assim, eu não sei mexer nisso, não. Filho, faz esse negócio para mim, faz não sei o que para mim, né? Então, assim, na parte de mídia social, parece que os pais ficaram emburrecidos, eles não podem aprender mais a fazer isso, né? Então, eles passam sempre por isso. Isso é uma maneira de dependência emocional. Claro, não é uma coisa tão trágica assim, mas a gente tem que cuidar exatamente dessas relações. Os filhos são feitos para eles serem independentes, de um dia saírem de casa e construírem a própria vida. E eles não podem ficar dependentes da gente. Aí o filho sai de casa e a mãe fica fazendo a comida para eles. Sabe por quê? Não, porque os dois trabalham, a gente está começando a vida. Sim, então não sai de casa. Por que saiu de casa antes que estava pronto para sair? E se a mãe ainda tem que ficar... Aí tem filho, aí a mãe fica cuidando dos filhos. Espera aí, calma, eu já cuidei dos meus filhos. Neto é outra coisa. Eu fico com os netos de vez em quando e tal, mas eu não tenho que ficar sendo babado dos netos agora, não. Então, essas relações começam a ficar um pouco doentias. E isso mostra a dependência. Tem casais, pessoal, filhos, que moram ao lado da casa da mãe. E aí os netos, quer dizer, os filhos ficam... A mãe passa, depois de uma certa idade, a ter que cuidar de novo das crianças. Não, porque já está aí, está aposentada, e daí? Ela tem a vida dela, ela tem os sonhos dela para realizar. Tá, pode ficar com os netos uma vez, outra e tal, mas não pode assumir esse compromisso. E se ela tiver que assumir, quer dizer que o casal não estava preparado ainda para ter filho, não estava preparado para sair de casa, não estava preparado. Então, esse tipo de relação é que é uma relação de dependência emocional. E que não faz bem, porque a mãe não vai gostar disso. Ela até pode amar as crianças, pode... Tá tudo certo, vai adorar os netos. Mas vai chegar uma hora que ela vai falar assim, cara, e a minha vida? Onde é que eu vou? Verdade, se torna difícil sair, porque é um conjunto de pessoas que estão dependentes umas das outras. Não é uma pessoa, não é tipo você que está dependente. É um bocado de gente, é o pai, é a mãe, é o irmão, vai ficar todo mundo, um bocado de gente dependente unido e achando que aquilo ali é saudável. Então, às vezes, é preciso quebrar essa dependência, é preciso tomar decisão, não, eu não vou ser dependente. Porque aí essas outras pessoas automaticamente vão começar a ter que se movimentar, né? Porque alguém tem que tirar da zona de conforto, né? Não, e tem outra coisa também, que você entende muito disso, que é da parte financeira. Exatamente. Tem gente, pessoal, que os pais são aposentados e eles bancam a família toda. E aí, o dia que acontece alguma coisa com eles, que eles vão morrer, que eles vão perder, não sei. Como é que fica a família? Eles não são independentes, eles são dependentes dos pais. E muitas vezes eles bancam a família toda
os pais idosos, porque eles não soltaram os filhos para eles construírem a vida deles. E aí os filhos não desenvolveram e acabava que depois só volta para eles, na verdade, né? Então, o que se faz com os filhos, ou seja, se você lança os filhos para a vida, se você, inclusive, empurra eles, porque o começo, né, tem que dar um empurrão mesmo, se você lança, eles vão crescer e vão poder. Todo mundo cresce, todo mundo, ninguém vai ficar tipo assim, amarrando o outro, prendendo o outro. Mas se você prende os seus filhos de alguma forma com dependência emocional, vai ficar todo mundo ali com migalhas, todo mundo ali sobrevivendo, entendeu? Então vai ser ruim para todo mundo. Eu queria terminar a live de hoje contando uma historinha que alguns conhecem, outros não, que é a história da águia. A águia, quando ela vai ter os filhotes dela, ela faz um ninho no penhasco mais alto que existe, mais alto, o penhasco mais alto que existe. E aí o ninho é todo protegido, né, com pena, com folha, com não sei o quê. O ninho é super confortável. Aí ela vai cuidando dos seus filhos, né, direitinho. E de repente, quando ela percebe que os filhos já estão prontos para voar, ela vai tirando as peninhas, ela vai tirando as folhinhas e o ninho começa a ficar, o neném, ele não é mais confortável, não é o lugar que ela quer. Por quê? Porque o destino da águia é voar. E ela, se ela não aprender a voar, ela não tem sentido a vida dela. O propósito da vida dela não existe. E aí tem alguns que não saem do ninho para voar. E por que o ninho é muito alto? Exatamente para dar tempo, né? Você imagina assim, você nunca voou na tua vida, você está num ninho, você está super tranquilo, você nunca voou, mas você já está pronto para voar, suas asas já estão todas bem direitinho e tal. Aí a mãe chega e fala assim, ó, filho, está na hora de voar. Ele olha lá para baixo e fala assim, mãe, esse negócio é muito alto, mãe. Você está doida? Eu vou me jogar aqui, vou me esborrachar. A mãe, não, mas você tem que ir, vai ter que ir. E a mãe vai, empurra ele, até que joga ele. Aí, claro, como é muito alto, ele tem um tempo para começar a aprender a bater as asas e fazer as asas, né? Alguns sobrevivem. Não é verdade, não. Na realidade, aquele que não consegue voar, a mãe dá um voo rasante, pega ele e bota de novo no ninho. Ele fala, mãe, ainda bem que você me salvou. Que bom, mãe. Não, mas ele vai ter que voar. Tá, mãe, quem sabe amanhã. Fala, não, meu filho, é agora. E bota ele de novo, até ele aprender a voar. Agora imagina, você nunca voou na tua vida. Você está sendo empurrada para fora de um ninho, porque a mãe sabe que você está pronta. E você tem que voar, porque é o sentido da tua vida, senão não tem sentido nenhum. E é isso que a gente tem que entender com os nossos filhos. Nós temos que treinar os nossos filhos para a gente perceber que quando eles estão prontos, eles têm que estar prontos, eles têm que estar prontos para a vida. Eles têm que estar prontos para ir sozinho, para construir a sua vida, para construir a sua família. E não depender da gente. Isso, né? Então isso é muito importante. E nem criar eles para que, não, eu estou criando eles. Não, mas meu filho, que é isso? Eu cuidei de você, agora você tem que cuidar de mim. Não tem que cuidar nada. O meu papel é fazer o meu filho ser uma pessoa independente e eu cuidar de mim mesmo. Eu tenho que cuidar de mim mesmo, não é meu filho. E isso é um sentimento que a gente tem que ter muito claro na nossa cabeça. Porque senão a gente mistura as coisas e começa a provocar um monte de relações de dependência emocional. E isso vai travar ou a sua vida ou a vida dos outros. E isso não vai ser bacana para você. Vai envolvido. É isso aí, galera. Que live maravilhosa, gente. Quanta coisa, quanto conteúdo rico aí para a gente realmente refletir na nossa vida, ver onde a gente se encaixa nessa vida, ou as pessoas que estão ao nosso redor, e entender que toda mudança parte de nós, da nossa reflexão. Não é, esse conhecimento não é para a gente apontar o dedo para ninguém, não é para a gente falar, o problema é do vizinho, é da vizinha, é da mãe, é do pai, não. Verdade. A gente vai para a gente e ver o que é que a gente pode mudar na nossa vida a partir dessa reflexão, a partir dessa autoanálise que a gente está convidando vocês a fazer. Tá certo? Mas na próxima aula, a próxima live, como é que vai ser a próxima live? Na próxima live a gente vai falar do perfil bonzinho. Bonzinho? Como assim, perfil bonzinho? Como é que é esse perfil bonzinho? Como é que as pessoas estão nesse perfil? É todo mundo fofinho, assim, dá vontade de pisar nelas? Quer dizer, como é que é isso? Aquelas pessoas que estão boas com todo mundo e quebram a cara, que tipo, pô, mentira, eu sou tão boas, e as pessoas, né, não são legais comigo, porque eu não mereço. Vamos descobrir o que tem por trás disso, Dani. Vamos descobrir para contar para ele. Na realidade, essas pessoas são feitas de capacho, por muitas pessoas, porque elas não conseguem confrontar elas mesmas. Então, é um perfil
daquelas pessoas que vocês vão conhecer bem direitinho, daquelas assim que sempre estão querendo ser bonzinhas para todo mundo, sabe? Tá sempre querendo ter aquele ar de que, eu faço tudo, eu sou tão bonzinho para você, eu faço tanta coisa para você, ai, que bom, que não sei o quê. E aí as outras pessoas, sabe o que fazem? Elas não dão reconhecimento para elas, elas pisam em cima delas e fazem elas para elas fazerem mais coisas. E aí, isso é um tipo de perfil da dependência emocional. Mas isso é para a próxima aula. Então, galera, estejam aqui na próxima quinta-feira, às 19h30, que nós iremos dar continuidade aos perfis de dependência emocional. Grande abraço a todos vocês, tenham uma ótima noite e obrigada por estarem presentes nessa live e estarem aqui com a gente até agora. Tchau, tchau, gente. Bye, bye. Tchau, galera. Tchau, Dom. Obrigada.